Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o nosso curso bíblico. Hoje temos dois assuntos que são de grande relevância para quem tem gosto pela Bíblia. Eu vou falar primeiramente do objetivo do nosso curso e em seguida vou mostrar a vocês algumas pérolas que estão escondidas de um modo muito sutil ali na Bíblia. O objetivo do nosso curso, eu pensei bastante nisso, eu acho que deve ir além do academicismo. Como é que a gente vai além do academicismo? Primeiro porque a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro religioso. Trata de uma reflexão teológica a respeito das relações de Deus com o homem e do homem com Deus. Eu vou pedir para vocês, encarecidamente, se acaso tiver alguém no grupo fundamentalista, que avalie bem essa posição. Por quê? Porque a Sagrada Escritura não está preocupada em fazer nenhuma afirmação científica. Ela está preocupada com uma ideia a respeito do relacionamento de Deus com o homem. O fundamentalista é aquele que, se por acaso tivesse escrito na Bíblia uma falazinha de qualquer personagem de peso, imaginemos Abraão falando assim: minha mulher é um doce. O fundamentalista ia perder noites e noites de sono tentando descobrir e provar que tipo de doce era a mulher de Abraão. Será que era um doce de leite? De figo? Mamão? Cidra? Mas ele ia ter certeza absoluta que a mulher de Abraão era um doce. Em vez de entender assim, Abraão tinha uma mulher que era um encanto. Uma mulher admirável. Eu sugiro a vocês que a gente pegue a Escritura e compreenda um pouco mais além. O que está escrito que vai chamar tanto a nossa atenção para a gente se prender num detalhezinho, às vezes insignificante. Mas a gente precisa entender a mensagem. Por isso, eu recomendo a cada um de vocês que nunca, em hipótese nenhuma, tire o texto do contexto. Tirar, assim com uma pinça, um versículo, 2 versículos, e deixar de lado todo o contexto que deu margem àquele versículo. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de exemplos, de historinhas. Isso ajuda a gente a fixar. 2 comadres estavam conversando e uma contando para a outra sobre o seu casamento. A primeira comadre chegou e falou: ah, comadre, eu fiquei sabendo que você casou, e aí, como é que está a vida de casado? Ela falou: vou te contar uma coisa. Desde o dia em que eu casei, eu não dormi mais.
O Severino é um cara muito bom. Ah, muito bom. Amoroso, trabalhador, atencioso. Mas você sabe, ele é roceiro. E ele pegou uma desgraça de um galinho desse tamaninho. Aquele flagelo canta dia e noite. Nunca mais eu dormi depois que eu casei. O Severino morre de amores por ele. Colocou o galinho numa gaiola lá encostadinho na janela do meu quarto. Desgraçado canta dia e noite, mas eu vou matar ele. Pode ter certeza. Até nome o Severino pôs nele, é o Joãozinho. Precisa ver que luxo. Eu já pensei, se eu cortar o pescoço dele, todo mundo vai saber que fui eu. Nisso chegou uma outra mulher e sentou perto das duas e ficou escutando a conversa. Eu vou matar aquele desgraçado. Ah, desde que eu casei eu não tenho mais sossego. Não posso cortar o pescoço dele porque todo mundo vai saber que fui eu. Aí o comadre falou assim, põe veneno. Põe veneno na comida dele, ninguém vai desconfiar. E a segunda comadre se levantou e foi embora. E aquela que havia chegado, chamou ela no canto. Filha de Deus, não mate o seu marido. Você ainda vai parar na cadeia. Você vai ficar preso. Separe dele. Deixe ele viver a vida dele. Vai viver a sua vida. Não mate o seu marido, não. Conclusão. Se ela tivesse ouvido toda a conversa, jamais ela falaria isso. Como ela ouviu parte da conversa, ela tirou o texto do contexto, a interpretação foi completamente diferente. Quanto ao nosso objetivo, o que eu pensei em oferecer a vocês com esse curso? Vocês têm à disposição uma porção de recursos para isso. A internet está cheia disso. Mas há uma coisa que eu não percebi ainda, eu não consegui. E é isso que eu tento passar para todos que fazem o curso bíblico comigo. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma visão panorâmica de toda a história do povo de Israel, de toda a caminhada histórica de Israel. Desde os semitas, lá no começo, junto com Abraão, passando por todas as fases importantes dessa caminhada. Tendo essa visão panorâmica, vocês vão conseguir com muita facilidade localizar qualquer personagem importante, qualquer passagem importante dentro da Bíblia. Vou dar um exemplo. Se eu lhes perguntasse agora, onde está Moisés? Em que parte da caminhada do povo entra Moisés? Onde está o profeta Jeremias? E assim por diante. Então eu pretendo, com essa visão panorâmica, que a gente possa depois, com muita facilidade. Outro exemplo, esse grupo que fez comigo o curso presencial, nós fomos tratar, como era pedido, do profeta Ezequiel. Olha, foi uma beleza. Quando eu falei onde estava o profeta Ezequiel, todo mundo sabia mais ou menos, uns mais, outros menos, qual era a posição religiosa e política do povo de Israel. E a fala de Ezequiel fez muito sentido para todos eles.
Um segundo objetivo, e esse é o principal. Eu me empenho muito nisso. Ajudar vocês a descobrir umas pérolas na Bíblia. Essas pérolas são exatamente aquilo que vai mostrar a autorrevelação de Deus dentro das Escrituras. A teologia tem várias faces. Uma dessas faces é a teologia fundamental. A teologia fundamental estuda Deus na sua autorrevelação nas Escrituras. A palavra teologia, ao pé da letra, quer dizer estudo de Deus. Mas nós não podemos estudar Deus. Nós podemos estudar Deus naquilo que Ele quis se revelar e da forma como Ele quis se revelar. E essa autorrevelação de Deus, às vezes passa despercebida num versículo, num texto pequeno, que são verdadeiras pérolas. Nós vamos dar aqui um exemplo, e isso é o que vai nos prender no vídeo de hoje. Como eu pedi no primeiro vídeo, eu vou fazer a indicação de uma leitura agora, e vocês, por favor, pausem o vídeo, peguem a Bíblia, façam a leitura. Depois voltem e continuem com o vídeo. Eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 3 do Gênesis e anotar alguma coisa que lhe chamou a atenção. Qualquer passagem que chamou a sua atenção. Depois nós vamos voltar aqui, vocês continuem com o vídeo, e eu vou mostrar a vocês uma passagem que às vezes fica escondida, embora esteja escrito ali muito claro, e que pouquíssimas pessoas percebem. Então peguem, por favor, a Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 3, e leiam o capítulo, é pequeno. E anotem alguma passagem que lhe chamou a atenção. Depois continuamos. Muitos vão destacar uma passagem, outra passagem, alguma coisa que lhe chamou a atenção. Mas eu quero chamar a atenção para um versículo apenas. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou os querubins e uma espada flamejante, fulgurante, para vigiar a entrada, para que eles não voltassem e comessem do fruto da árvore da vida. Mas antes de expulsá-los, o que Deus fez? Deus fez para eles túnicas de pele, o que havia de melhor. Deus expulsou os dois porque ele não podia voltar atrás na sua palavra. Mas antes de botar os dois para fora, ele teve o capricho de fazer para eles túnicas de pele. Naquele momento começa a angústia de Deus. Como é que ele ia trazer esse povo de volta? Em toda a criação,
nos 5 primeiros dias, aparece assim: e Deus viu que era bom. No 6º dia, quando Deus criou o homem, vem assim: e Deus viu que tudo era muito bom. A criação do homem foi a menina dos olhos de Deus. Lembra o Salmo: menor um pouquinho do que os anjos, mas cheios de graça e de valor. Para a gente entender melhor isso, vamos fazer uma analogia. E aqui eu vou te convidar a fazer parte da história. Você que tem um filho pequeno, 4, 5, 6 anos, ou você que tem um neto de 4, 5, 6 anos, um neto pequeno, um filho pequeno. Você fala para ele assim: se você fizer isto novamente, ou se você fizer isto, eu te ponho para fora de casa. E o menino vai e faz exatamente aquilo. Você não pode voltar atrás na sua palavra. Você tem que pôr ele para fora de casa. O que você faz? Arruma uma maletinha, uma mochila, uma sacola, põe ali as roupinhas dele, arrumadinhas, põe ali uns brinquedos, um lanche, abre a porta e põe o menino para fora. Eu imagino que a partir dali, e isso eu estou supondo que seja alguém que ama muito, muito o filho ou o neto, a partir dali a vida não tem mais sentido. Acabou-se o sossego. De 5 em 5 minutos você vai lá na porta, dá uma olhadinha, desculpe, toda vez que eu passo por isso, eu me emociono. Pensando nos meus filhos quando eram pequenos, ou agora os meus netos. Acabou o sossego. Você vai lá fora, ó. Será que ele comeu o lanche? Onde será que ele está? Chega a noite, seu coração dá desse tamanho. Cadê ele? Onde ele vai dormir? Você não tem mais sossego. Você daria tudo. Você faria qualquer coisa para trazer ele de volta. Deus fez mais. Muito mais. Deus fez aquilo que a nossa inteligência não consegue entender. Deus permitiu que seu filho amado, como ele diz na hora do batismo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Deus permitiu que Jesus morresse numa cruz para trazer Adão e Eva de volta. Nesse versículo, Deus fez túnicas de
pele e vestiu o homem e sua mulher. Nesse versículo, Deus se revelou de uma maneira tão grande que nós podemos pensar: o que mais seria preciso Deus fazer? Ele fez o impossível quase. E a história da nossa salvação começa aí. Deus tem um plano para trazer de volta aquele casal vestido com túnicas de pele que ele fez com tanto capricho. O plano dele vai se realizar aqui na história. Essa é apenas uma das pérolas. Em cada texto, cada capítulo, cada versículo, se a gente olhar com muita atenção, a gente vai descobrir que o Deus que quer se revelar na Bíblia e que se revelou na Bíblia é um Deus de amor por excelência. Jesus Cristo vai fazer a melhor descrição de Deus. Na voz de Jesus Cristo, Deus é Pai. Nós que somos pais, avós, o que a gente não faria pelo filho, pelo neto? Lembrem-se, eu estou aqui pensando num pai que ama, num avô que ama o filho ou o neto. Não em qualquer pai, mas um que ama o neto. E Deus ama aquilo que Ele criou, a menina dos seus olhos, que somos nós. Pois bem, precisa trazer de volta. Como? Através de Jesus. Mas para chegar até Jesus, foram necessários aproximadamente 1800 anos. Para nós, um tempo muito grande. Para Deus, um piscar de olhos. Em toda a história da salvação, depois que Deus escolheu alguém para começar, para fazer a caminhada e chegar até Jesus, Ele protegeu esse povo de todos os meios, de todos os modos. No início, Ele fez uma aliança com Abraão. Abraão sequer fazia ideia por que motivo Deus fazia uma aliança com ele. Mas Deus, que já tinha o plano todo traçado, sabia exatamente onde queria chegar. Aquele povo eleito, o povo escolhido, não por qualquer motivo, mas daquele povo viria a salvação. Viria a chance de Deus trazer de volta aquele casal do Éden. E é isso que eu proponho que a gente faça. Que a gente aprenda, tendo uma visão panorâmica da história, depois poder pegar a Bíblia, ler um texto com esse olho da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Eu vou deixar aqui para vocês meditarem depois. Podem terminar o vídeo.
Depois vocês deem uma olhadinha no profeta Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Somente isso. Lá no versículo 4, vocês vão encontrar essa pérola. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Papai, mamãe, vovô, vovó. Imaginem a cena, você pegando uma criancinha e trazendo, abraçando essa criança e trazendo até o rosto. Com que carinho a gente faz isso? É a melhor coisa do mundo. E o profeta Oséias está dizendo exatamente isso. Deus pega a gente e levanta até o rosto. Bastariam esses dois exemplos para a gente conhecer a Deus. Bastaria esses dois. Mas tem muito mais. Muito mais. E é assim que eu desejo que a gente faça um estudo bíblico com essa visão. Vamos tentar descobrir o Deus que se revela na Escritura. Vamos fazer a nossa teologia fundamental com essa visão. O Deus que é Pai, o Deus que ama. E vamos fazer bem feito. Nosso tempo aqui para esse curso é muito curto. Quem vai sentir falta vai ser aqui o nosso irmão Anselmo, que está ali com o celular na mão, prestando atenção, gravando tudo que eu estou falando. A gente fazer bem feito vale a pena. Vou dar um exemplo. No meu tempo de estudante, foi-nos pedido que a gente fizesse um trabalho sobre como o indigente, o mendigo, o morador de rua enxergava Deus. Meus colegas foram pesquisar na biblioteca, foram pesquisar em livros. O que eu fiz? Para fazer uma coisa bem feita, eu fui morar na rua. 30 dias. Arrumei uns trajes a rigor, daqueles que eles usam. Botei um maço de cigarro aqui no bolso. Levei uma garrafinha de pinga, pitu. Me sentei perto deles. Ali em Belo Horizonte, na Praça da Estação, tinha um grupo. Eu fui me aproximando, como quem não quer nada, me ajeitei ali perto deles. No primeiro dia, ninguém se aproximou. Me olhava assim de lado, ressabiado, canto de olho. De vez em quando eu pegava a garrafa tampada e fingia que estava dando uma bicada. No segundo dia, um já começou a bandear para o meu lado. Eu falei, opa, está começando. Dentro de uma semana, eu já tinha uma porção ali me rodeando, fazendo sociedade comigo na garrafa de pitu. Depois eu fui morar com eles. Fazia tudo que eles faziam. Eles iam para a feira, para catar resto de feira, eu ia com eles. Eles faziam a sopa, eu comia com eles. Eu ajudava, claro. Eu tinha lá minhas reservas de dinheiro, então de vez em quando eu comprava alguma coisa, chegava lá e dizia que tinha ganhado. Ah, eles ficavam felizes. E aos pouquinhos, comendo pelas beiradas, de um modo muito sutil,
fazendo as minhas anotações. Eu fui perguntando aqui, perguntando dali, observando e fiz um bom trabalho. A única coisa que foi mais difícil foi ficar os 30 dias sem tomar banho. Vocês sabem que até uns 20, 22 dias a gente aguenta bem. Mais 30 dias começou a pesar. Aí já começou a pinicar aqui, pinicar ali. Mas acabou que foi um trabalho muito bem feito. E o meu professor, depois de dar uma passada de olhos nele, falou: eu vou ficar com ele para mim. Falei: aqui, ó, vai ficar na rua 30 dias e fazer o seu. Mas depois eu acabei mudando de ideia e deixei com ele. Hoje ficamos por aqui. O próximo vídeo nós já vamos entrar no assunto propriamente da Bíblia. E eu desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus.